Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio número 26 deste podcast, desse programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E o programa de hoje, dia 2 de setembro de 2020, vai fazer uma ponte com o episódio 20, Sou Médium? E agora? Em que entrevistamos a professora e escritora Cristina Sensson. A questão se sou médium ostensivo ou não ainda hoje é um tema palpitante. E mesmo que estejamos em pleno século XXI e cercado por centros espíritas, a dúvida é grande. Agora, imaginem o que era ser uma médium ostensiva nos anos 1930, no interior de Minas Gerais. Esse foi o caso de Isabel Salomão de Campos, que apesar do belo sobrenome, Campos, não tem ligação com esse que vos fala. E é justamente a história desta médium que nos é apresentada na recém-lançada biografia escrita pela premiada jornalista Daniela Arbex, Os Dois Mundos de Isabel. Daniela Arbex é autora de livros como Holocausto Brasileiro, sobre o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, Cova 312, sobre a busca do corpo de um guerrilheiro no Caparaó, e Todo Dia, a Mesma Noite, em que revela fatos desconhecidos sobre o trágico incêndio na Boate Kiss. E é com muita alegria que estamos recebendo aqui, no O Espírito do Evangelho, a jornalista Daniela Arbex. Seja muito bem-vinda, Daniela. Obrigada, Antônio. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre a trajetória extraordinária da médium Isabel Salomão de Campos. Exato, e antes de nós entrarmos mais especificamente nessa questão da mediunidade da Isabel, como ela descobriu e tudo mais, conte um pouquinho aqui como foi esse seu encontro com essa médium, o que te motivou a escrever a biografia que foi lançada recentemente, agora no final de agosto, nas versões impressa e digital. Então, meu primeiro encontro com a Dona Isabel aconteceu há mais de 30 anos. Puxa. Eu tinha 15, ela tinha 63, quando eu a conheci na comunidade espírita que ela criou e que existe até hoje, que foi fundada em 1974. E eu fiquei muito impactada, Antônio, pelo fato de que eu realmente nunca não sabia que existia uma mulher com aquela estatura, com aquela dimensão, com aquela capacidade de bondade, de amor ao próximo. Naquela época, eu ainda me preparava para fazer o vestibular, já sabia que eu queria ser jornalista, desde a minha adolescência eu já sabia que era o caminho que eu queria seguir, e naquela época ela já tinha tirado centenas de crianças das ruas, já tinha criado uma rede de solidariedade cujas teias continuam sendo tecidas até hoje, Brasil afora, e isso realmente me encantou. Então foi assim que eu a conheci, até que um dia, voltando do Rio Grande do Sul, eu disse para ela, Dona Isabel, eu tinha muita vontade de contar a história da senhora. E ela me perguntou, o que te impede? Eu disse, nós somos amigas. E ela me perguntou, e tem que ser minha inimiga para contar minha história? E aí, a partir disso, eu falei, realmente a Dona Isabel está certa. Eu testemunho a história dela há tanto tempo, eu sou uma jornalista investigativa, e eu vou contar essa história. Só que nesse momento ela já estava com 94 anos e eu perguntei para ela, Dona Isabel, a senhora está disposta a enfrentar o desafio que vai ser? Me dá entrevista. As entrevistas de um livro geralmente duram mais de um ano o processo. Me dá entrevista todas as noites, vai ser um desgaste físico, emocional para a senhora. E aí ela perguntou para mim assim, qual a primeira coisa que você gostaria de me perguntar? Eu falei para ela, em que momento a senhora descobriu que era diferente? Aí ela disse, senta aí que eu vou te contar. E aí assim começou o processo de entrevista, que realmente durou mais de um ano. E muitas dessas noites, porque eu trabalhava no Jornal Diário há 23 anos, então só podia estar com ela à noite, ela me deu entrevista com o oxigênio, né? Porque ela usa oxigênio como apoio respiratório em função das limitações da idade. Então, foi um processo incrível, muito emocionante, porque eu me baseei nas memórias dela e ela mergulhou fundo nessas memórias afetivas, mas também, como jornalista que sou, não me limitei a isso. Eu fui em busca de todas as testemunhas que ela citou, das lembranças que ela tinha,
e das pessoas que ela se lembrava e se referia, e aí eu fui procurar gente no Brasil inteiro, né? E nós estamos falando de nonagenários, octogenários, centenários, que não estão nas redes sociais. E aí foi toda uma busca para encontrar essas pessoas. Foi um trabalho muito lindo. Eu estou muito feliz com o resultado dessa obra. Legal. E é interessante que você estava falando que o começo foi essa, como é que ela começou a descobrir essa questão da mediunidade. Ela vai completar 96 anos. E foi com 9 anos, ou seja, lá em 1932, 1933, que ela percebeu que começou a perceber algumas manifestações mediúnicas, que ela não tinha ideia o que fosse aquilo, não é isso? E como que foi esse processo para ela? Quer dizer, uma moça que era criada em família católica, na zona rural, lá nas imediações de Juiz de Fora, como que foi isso para ela? Então, foi um processo longo de sofrimento, porque ela, aos 9 anos, ela morava no Sertão Mineiro, então, na zona rural, numa época, ela nasceu em 1924, numa época em que quase 80% da população brasileira vivia na zona rural, exatamente em povoados que eram esquecidos, né? Sem acesso a nada. Para você ter ideia, não tinha luz elétrica na cidade em que ela vivia. Embora a primeira usina hidrelétrica da América Latina já estivesse em pleno funcionamento há 44 anos, a pouquíssimos quilômetros de lá. Então, uma vida com muita dificuldade. Aos 9 anos, ela vivia com o pai e a mãe nessa fazenda, a Fazenda da Forquilha, mais 8 irmãos. Só uma menina, todos os outros eram homens. E ela, então, no cafezal, ela tem a primeira visão. E ela, então, ela se assusta porque ela não sabia de onde tinha aparecido aquela visão. É um rosto de um idoso. E ela fica assustada, porque quando ela olha de novo, aquela imagem desaparece. E ela, naquela noite, ela não comenta nada com os pais, mas aquilo começa a se repetir de uma forma, assim, ostensiva. Por exemplo, ela estava trabalhando na lavoura com os pais e ela avista um grupo de cavaleiros. E ela falou, pai, estão chegando diversos cavaleiros aqui na fazenda. E o pai olha assim para a porteira, filha, mas a porteira está fechada. Não, pai, olha, eles estão entrando, são mais de 20, eu contei. E aí o pai, então, se assusta, porque podia ser uma invasão à fazenda, né? Aqueles homens a cavalo e tal, e ele chama os poucos funcionários da fazenda e vai para o local onde que ela indica que eles tinham seguido. E chegando lá, não tinha ninguém. E aí o pai começa a se assustar. Primeiro ele fala, minha filha, quem está colocando isso na sua cabeça? Não é possível, a gente foi lá, não tinha nada. E ela, com a certeza do que ela estava vendo, pai, ninguém está colocando, eu estou vendo. Aí ela começa, como ela não sabia o que era aquilo, ela dá o nome de coisas. Porque ela não tinha a menor ideia do que era aquilo. Isso foi durante a adolescência dela, até que uma noite, a irmã, 13 anos mais velha que ela, acorda e fala, Isabel, você não dormiu até agora? Como é que eu vou dormir, Zorete? Se o nosso quarto está cheio. E ela olha em volta, não tem ninguém. E ela fala, cheio de quê? Ela falou, gente, aqui não é. Porque se fosse gente, você também estava vendo. Então, isso se arrastou até os 22 anos. E aí chegou um momento na vida dela em que ela decidiu que ela não ia mais dizer o que ela estava vendo. Porque ela ficou com medo de ser colocada no trem de doido. Que em Minas Gerais era o trem que levava as pessoas para o Hospital Colônia, que é a história do Holocausto Brasileiro, meu primeiro livro. Então, as pessoas que eram diferentes, não só os indesejáveis sociais, mas os negros, militantes políticos, homossexuais, meninas que haviam perdido a virgindade antes do casamento, todo tipo de indesejável social era um candidato para ser mandado para o Colônia. E ela, com medo de ser despachada para lá, ela então passa a não contar. Na véspera dela sair da fase... E aí tem uma história, uma trajetória muito linda dela ainda na infância, porque apesar dela ver coisas que ninguém via e dela não entender o processo, aos 9 anos ela benzia pessoas sem acesso a remédio. E as pessoas a procuravam, os adultos a procuravam na fazenda, e o que é mais impressionante é que ela oferecia ervas, é que ela benzia, porque ela era católica, então ela fazia o que ela achava que ela aprendeu com o catolicismo. E as pessoas se sentiam melhores e algumas pessoas ficavam curadas. Isso era natural. Isso. E uma outra coisa
que era muito impressionante assim da história dela é que ainda aos 9 anos, quando todo esse processo começa, as pessoas, os adultos, as mulheres procuravam ela para pedir orientação e ela dava. Até que um dia a mãe dela, que era imigrante libanesa, que saiu do Líbano em função de perseguições políticas da família e veio tentar numa nova pátria uma vida de paz, ela falou: onde você estava, Isabel, menina doida? E ela falou: mãe, estava na casa da dona Luzia. Estava fazendo o quê lá? Aí, conversando. E conversando sobre o quê? Aí ela disse: uai, mãe, conversando sobre a vida. E acho que ela gostou bastante, porque ela ficou feliz. E aí ela falou: mas o que uma velha daquelas tem para conversar com uma menina de 9 anos? Então, sempre foi assim a vida toda dela, aos 14 anos. Junto com todo esse processo que acontecia, ela fundou uma escola na roça, para os filhos dos lavradores que não tinham acesso ao ensino formal. Então, olha esse poder que ela tinha de fazer o bem, desde sempre, que era muito intrínseco nela, né? Isso. E aí nós vamos ouvir agora uma gravação da própria Isabel Salomão de Campos, contando como que foi essa convivência dela com os espíritos, que ela chamava por coisas, como aqui falou a Daniela. Eu, criança e jovem, de 9 a 20 anos, eu sofri com presenças de espíritos. Eu via e ouvia alguma coisa que eu não sabia que era espírito. Ninguém falava em espírito, muito menos em espiritismo. Então, tudo era assombração, alma do outro mundo, mas ninguém sabia que a alma do outro mundo era um irmão que havia desencarnado. Dentro disso, eu via e ouvia. Chegou um ponto de eu não poder dormir, porque meu quarto cheio de coisas conversando, coisas trabalhando, se entendendo, dentro do meu quarto, numa bela, ou em outras e tantas outras belas reuniões. Mas como eu não conhecia, ninguém sabia também, eu falava, achavam que eu era criança, estava criando o caso, alguém pôs alguma coisa na minha cabeça, e por aí as coisas foram seguindo, os 9 anos aos 20 anos. Aí ouvimos a Isabel Salomão de Campos contando a impressão que ela tinha ao ver os espíritos que ela chamava de coisas. Agora, parece que a mediunidade de cura foi o principal atributo da Isabel Salomão de Campos. No começo, como você mostra no livro e contou aqui rapidamente para nós, Daniela, ela fazia as coisas por instinto, como no caso de curar uma dor de dente com ervas, por exemplo, não é isso? Por intuição, né? Ela por trazer com ela essa bondade, ela não entendia por que as pessoas a procuravam, mas ela nunca deixou de atender. Então, ela oferecia ervas para pessoas sem acesso a remédio, com dor de dente, ou então, às vezes, é até uma história que é divertida demais, e ela ficou com vergonha de contar essa história. Eu digo, mas isso faz parte da vida da senhora. Ela pegava aqueles tatuizinhos, assim, que ficavam debaixo da pedra, torrava, triturava, colocava no chumacinho de algodão e dava para a pessoa por dentro do dente, e a pessoa curava. É incrível, né? Assim, porque, na verdade, não era o que era colocado, era exatamente os fluidos que estavam ali, né? Que ela manipulava sem saber, porque ela nunca ouviu falar, não sabia que era mediunidade de cura. Aliás, ela tem um cuidado com esse termo da mediunidade de cura, porque ela fala: quem cura não sou eu, quem cura é Jesus. Ela nunca aceitou isso como sendo um dom dela, né? Sempre da espiritualidade. Ela fala: eu dou de graça o que de graça eu recebi. Então, tem toda essa trajetória dela, e tem um caso bonito de um lavrador que chega para ela na fazenda e um homem negro, seu Joca, e ele chega para ela com o rosto todo deformado, né? Ela olha para ele e diz assim: seu Joca, o que foi no seu dente? E ele disse: filha, eu nem falei para você, mas é dente sim, tá doendo demais. E eu quis arrancar, mas eu não consegui. E aí ela vai, benze ele. E quando ele chega, ele agradece, ajoelha. É uma cena muito emocionante, só de falar eu fico emocionada, dá vontade de chorar. E quando ele chega na porteira, ele já não sente mais o dente latejar.
Isso é impressionante. E tudo por inspiração, como você bem colocou, né? Quer dizer, o plano espiritual, né? O mentor dela, que depois ela vai descobrir, o João de Freitas, não é isso? O mentor espiritual Isso, dela. doutor Freitas, isso mesmo. Exatamente, que vai dar para ela toda essa ajuda, né? Essa inspiração para ela poder ajudar as pessoas. E parece que um pouco mais para frente, aí já ultrapassando aqui alguns marcos históricos, ela ajuda até o pai, né? O pai também tinha um problema de saúde, mais para frente ela ajuda também o pai, né? Sim, sim. Depois ela vai descobrir que o pai foi a primeira cura dela, porque ele sofria de convulsões, eram crises muito graves, e naquela época a epilepsia não era descrita ainda na medicina, né? Só muito tempo depois foi se falar em epilepsia, e as pessoas atribuíam aquilo de uma forma, aquelas crises, à superstição, a coisa ruim, do demônio, enfim. E aí, numa das piores crises dele, ela abraça ele e segura ele com toda a força que ela pode. Ele volta a si e nunca mais ele tem a crise. Só depois, muito lá na frente da vida dela, é que ela vai descobrir, através da espiritualidade, que aquela foi a primeira cura dela. E a situação muda quando a família sai da zona rural e vai morar em Juiz de Fora. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco com a jornalista Daniela Arbex, autora do livro Os Dois Mundos de Isabel, a saga da menina que nasceu no sertão mineiro, em 1924, e com apenas 9 anos passou a ver e ouvir coisas que ninguém compreendia. Voltamos. Estamos conversando com Daniela Arbex, autora da recém-lançada biografia Os Dois Mundos de Isabel, que conta a história da médium mineira Isabel Salomão de Campos. Quando a família sai da zona rural e vai para Juiz de Fora, Isabel começa então a descobrir a questão da mediunidade. Como foi isso, Daniela? Tiveram 2 momentos assim importantes nesse processo de busca e entendimento do que estava acontecendo com ela. Um deles, quando ela sai da roça, ela forma a turma então da escola que ela criou, e ela foi nomeada professora aos 14 anos, professora municipal, que é uma feito, né? E ela, então, forma essa turma e sai da roça, porque os pais já tinham saído da roça em direção à cidade para tentar uma vida melhor, porque a vida na roça era muito sofrida. E aí ela, então, vai visitar, vai pela última vez na capela Mor do Divino Espírito Santo, que era a capela de Guarará, e resolve se confessar para o padre, dizer para o padre, eu vejo coisas. E o padre faz o sinal da cruz e diz para ela: minha filha, vamos rezar, minha filha, vamos rezar. E manda ela fazer uma novena com Ave Maria, um monte de prece. E aí ela obediente e disciplinada, ela vai então para a frente do altar, ela se ajoelha, começa a rezar, e as coisas se ajoelham com ela. E ela reza, as coisas rezam com ela. Ela sai da igreja, as coisas saem da igreja com ela, felizes da vida que tinham rezado com ela na igreja. Então ela vem para a cidade, as coisas vêm com ela para a cidade. E aí, aos 22 anos, acontece um momento chave na vida dela, quando ela já estava trabalhando como funcionária do laboratório de análise do Instituto de Laticínios Cândido Toches, que existe até hoje. É um instituto super importante, foi o instituto que criou o queijo Minas padrão, que, aliás, colocou na mesa dos brasileiros a qualidade do queijo, que até então, quem tinha condição de comprar, se comprava suíço, dinamarquês, enfim. E aí o Cândido Toches faz isso, né? Torna o queijo Minas padrão conhecido no Brasil inteiro e tal. Ela trabalhando lá, e uma peça do laboratório é quebrada. 2 alunos quebram a peça, fazem um pacto de silêncio. Aliás, esse é o capítulo que abre o livro. E fazem um pacto de silêncio de não se entregarem. Só que um terceiro aluno é acusado injustamente, porque ele já tinha algumas advertências na ficha dele escolar. Ele é acusado injustamente. Quando ela soube que o aluno foi acusado, ela se dirige imediatamente para essas 2 pessoas e fala para eles: vocês vão deixar isso acontecer? Aconteceu o quê? Que o colega de vocês seja acusado injustamente, seja responsabilizado por algo que vocês fizeram, e aí eles começam a brigar entre eles. Quem traiu o outro, contou para ela. E ela se assusta, porque ela percebe que ninguém tinha dito para ela.
E aí, ali naquele momento, ela descobre, então, que ela é diferente e ela se afasta das pessoas. É ali, é um momento chave. E aí, o que acontece para ela descobrir, então, o que ela tinha, o que significava tudo aquilo? Ela se afasta, mas ela tinha um chefe que gostava muito dela, tinha um carinho por ela enorme, muito respeito, carinho. E ele começa a perceber que ela ficou diferente. Porque ela sempre ficou muito rodeada de pessoas, sempre atraiu, ela era um imã, né? Atraindo pessoas que queriam ouvi-la, enfim. E ele pergunta, manda chamar ela na sala dele e pergunta: Oi, Isabel, o que está acontecendo? Todo mundo está falando que você está diferente, não conversa mais com ninguém. E ela falou: Ai, doutor Vicentino, graças a Deus que o senhor perguntou, porque eu não estou aguentando mais. Parece que Rio de Janeiro vai sair dentro de Juiz de Fora. Olha, eu vejo coisas que ninguém vê. E ela começa a contar aquilo. E ele dá uma risada e fala para ela assim: Ah, Isabel, você é uma médium. E ela, então, se benze. Deus me livre, Ave Maria, eu não acredito nessas coisas e tal. Ele disse assim, não é nada disso que você está pensando. Vamos só ouvir essa gravação, que é bem interessante, ela contando esse momento aí que você está mencionando. Aqui na Cândido Tostes, o meu chefe conheceu que eu era diferente. E me chamou para uma conversa. Isabel, o que acontece com você? Eu falei para ela, doutor Mazini, eu vou contar para o senhor. Eu vou à igreja, me confesso, o padre manda eu fazer uma prece, uma oração, de joelhos junto ao altar. E eu faço, as coisas continuam comigo, oram comigo. E eu não sei o que é isso agora, eu fico sem dormir. Ele falou assim, olha minha filha, eu vou falar com você. E sorriu, fez um sorriso bonito. Você é um médium que precisa procurar um centro espírita. Você não queira saber. Eu me benzi. Eu fiz o sinal da cruz. Falei, cruz credo, eu não acredito nisso, não, eu sou católica. Ele falou, não, não é nada que você conheça. Você nunca viu nada parecido. E me encaminhou para o centro espírita. Eu assustadíssima, mas fui. Porque eu não aguentava mais ser diferente. Interessante que, como ela diz, ela não aguentava mais ser diferente. É uma frase dela aí na gravação, deve ter sido um peso para ela, por isso que até que ela foi, mesmo com medo, mesmo com tudo, ela foi lá ver o que era essa questão no centro espírita, não, Daniela? Então ela acreditava no que ele estava dizendo para ela. Se ele disse para ela procurar, ela ia fazer o que ele estava falando, embora aquilo fosse contra os princípios dela. Ela era católica, uma família muito católica, mas por acreditar nesse chefe, ela foi, então, e aí ela vai ao centro espírita. E nesse centro espírita, Isabel Salomão de Campos entende o que se passava com ela. Passou a compreender a mediunidade, como ela mesma explica, em outra gravação lá do canal do YouTube, da Casa do Caminho. Vamos ouvir. Até que pela primeira vez eu fui a um centro espírita e o orador explicou que o corpo morre e o espírito vivifica. O espírito continua vivendo e o espírito se comunica conosco. Muita gente vê o espírito, não sabe o que é, tem medo. E ele foi explicando dentro disso. Pronto, eu entendi que aquilo que eu via desde os 9 anos de idade era espírito de pessoas que já não tinham mais o corpo físico, mas que o espírito continua vivendo, pensando, raciocinando, aprendendo, amando ou fazendo mal, mas é o espírito. Ali eu me libertei daquele pavor, daquele medo de coisas estranhas, desconhecidas das pessoas. Eu me libertei do medo, embora continuei vendo e ouvindo meu quarto cheio de pessoas, de espíritos conversando, eu já não dizia mais, meu quarto está cheio de coisas, eu não sei o que é, não. Eu entendi, pronto, eu dormi perfeitamente bem. Eu conheci a verdade e a verdade de Deus, de Jesus, me libertou, então, do medo, porque o desconhecimento é que traz o medo. E aí, então, ela passa a conhecer o Espiritismo e o que é mais incrível da história dela, ela nunca tinha estudado Espiritismo, ela nunca tinha lido o Espiritismo, mas ela tinha aprendido o Espiritismo com os Espíritos. Então, logo no comecinho dela da casa, a dona Zuzu, que era a diretora dos trabalhos, chama ela para o trabalho. E chama ela, a primeira participação dela no Centro Espírita foi para um trabalho de cura. Tinha uma moça na assistência,
com uma ferida muito séria no joelho. E essa moça entra para o passe, a dona Zuzu chama a dona Isabel, na época era Isabel, muito jovem, uma menina, e fala assim, me acompanhe. E aí ela diz, mas eu vou fazer o quê, dona Zuzu? Me acompanha, ela leva ela para dentro do posto de passe e ela pede, coloque suas mãos sobre o joelho dela. E ela coloca e ela sente a mão dela crescer igual um balão de gás. E sente depois esvaziar, indo tudo canalizado para a perna daquela senhora. E ela falou, mas eu não conheço nada, eu não conheço espiritismo. E ela disse assim, isso aí não é comigo. Logo que você entrou ali, o mentor disse, vem lá, sua substituta. E assim começou. E além de tudo isso, né, Daniela Arbex, não deve ter sido fácil para Isabel ser mulher, médium e espírita naquela época. Havia muitas limitações e preconceitos. Como que ela lidou com tudo isso? O que eu acho mais incrível na história da Dona Isabel, além de toda generosidade, bondade, amor, é o pioneirismo. Porque ela foi, e empoderamento feminino, porque ela foi uma das primeiras vozes femininas a divulgar publicamente o espiritismo. Numa época em que a mulher não podia nem existir. Sim. Se a gente pensar que as brasileiras começaram a votar em 32, início da década de 40, ela estava lá falando sobre um mundo invisível, que era um mundo em que, numa população que 99% da população brasileira se declarava católica, ser espírita era correr risco. Tanto é que os espíritas chegaram a ser presos, porque professavam uma religião diferente. Mais do que isso, o censo brasileiro só dá como opção de resposta o espiritismo em 1940. Até 1940, se você professasse outra religião que não fosse o catolicismo ou o protestantismo, você não tinha condição de falar sobre isso, porque o censo não reconhecia o espiritismo como uma opção de resposta. Até 1940. E isso é incrível. A invisibilidade imposta, então, ao espiritismo e à mulher. Só voltando à questão do médium, você veja que assim, não basta ser médium. Né? E isso é uma polêmica que existe nas pessoas que têm a mediunidade ostensiva. Tem que trabalhar. E também cuidar da reforma interior e da transformação moral. Porque parece que tempos depois que ela assumiu o centro espírita, ela teve um problema de saúde que a deixou imobilizada na cama. A própria Isabel conta como foi esse episódio. Aí, quando foi um certo tempo, eu fui ao centro, fiz a prece bem no início do meu trabalho. Quando eu cheguei em casa, tudo bem, fui me deitar, dormi uma noite bem, minha gente. De manhã eu não pude sair da cama. Não consegui sair da cama. E fiquei 4 meses em cima da cama. Engordei 8 quilos porque comia bem, dormia bem. Só não podia sair da cama e não podia falar. Eu não podia unir as palavras. Eu conhecia a minha rebeldia. Eu perguntei para quê? Aí a espiritualidade me respondeu. Não se concebe um trabalhador da seara que não seja sereno. Precisamos das suas energias, porém com serenidade. Aí eu pensei, mas imagina, por que fazem isso comigo? Eu sou brava, querem que eu seja mansa. Eu falo alto, eles querem que eu fale baixo. Eu sou muito ativa, para lá e para cá, e querendo fazer, eles querem que eu seja mais tranquila. Por que não fazem isso com a pessoa já equilibrada, já tranquila, já boazinha, já espírito de luz? Aí a espiritualidade respondeu, não adianta essa rebeldia, vai ficar aí até entender. Minha gente, aí eu fiquei 4 meses em cima da cama, não podia sair. Durante os 4 meses, a espiritualidade se manifestou, conversou, falou, mostrou quadros, ilustrou muitos ensinamentos e coisas lindas, maravilhosas. Aí Pedro Apóstolo, vocês vão ficar assustados? Pedro Apóstolo chegou junto de mim e falou para mim, levanta-te, minha filha, erga-te, procura com carinho e sinceridade obedecer às ordens do alto e o teu trabalho será abençoado. Eu me levantei e nunca mais caí. Eles diziam para ela, precisamos das suas energias, porém com serenidade, porque a Dona Isabel sempre teve gênio, ela sempre foi, e tinha que ser assim, porque você imagina ser mulher numa sociedade de uma cultura predominantemente patriarcal e machista, e ela, para realizar, ela tinha que ser assim.
Né? Então, só que os espíritos falaram, não, a gente precisa dessas energias, mas com serenidade. Não se concebe um trabalhador do evangelho que não seja sereno. Isso foi difícil para ela. Então, esse processo de reforma íntima, né? E ela foi aprendendo na prática, porque os espíritos eram com ela muito exigentes. Então, assim, quando ela errava na palavra, ela era repreendida de uma forma muito marcante, porque teve um episódio que eu conto num capítulo chamado A Ditadura Brasileira na TV, em que ela já estava como trabalhadora do centro, sequestraram então um embaixador americano no Rio de Janeiro, isso virou notícia no mundo todo, tal, e ela estava assistindo, fazendo bife na cozinha e ouvindo a TV, e ela parou e disse assim, olha, gente, e eles estavam querendo trocar o embaixador por militantes políticos presos, pedindo então a libertação de 15 militantes. Ela disse assim, se fosse eu punha todos eles num paredão e diria assim, se vocês não soltarem o embaixador, vou fuzilar todos eles. Quando ela volta para a cozinha, Dr. Freitas está ali decepcionadíssimo com o que ela tinha dito, com a invigilância dela. E, enfim, o dia transcorre normalmente, tal, ela vai para o centro à noite, né? Então, uma multidão esperando ela no centro e ela vai dar o passe. E ela vai dar o passe, Dr. Freitas se antecipa e anula ela. Ele dá o passe sozinho. Isso na primeira pessoa. Na segunda pessoa, e ela conta que ela ficou assim, envergonhada, que ela parecia que tinha uma multidão vendo aquilo. Só ela percebeu. Mas de tanta vergonha, que foi uma repreensão. E que ela entendeu que ela precisava cuidar da palavra. Então, assim, um processo de muita renúncia, de muito aprendizado. Ela não tinha, assim, colher de chá, não, entendeu? Era muito exigido muito dela. Mas ela diz assim, mas porque também eu recebia muito. E a história dela toda, né? Quer dizer, você vai lendo, você vai vendo que ela foi ser a dirigente naquela casa espírita, aí ela abriu a própria casa e também atendeu por 40 anos na própria casa, ela fazia lá um evangelho, atendia, fazia os trabalhos todos dela, mediúnico. Ela tirou mais de 500 crianças da Não, rua. isso eu ia falar. Aí ela montou um centro espírita dela, que é a Casa do Caminho, né, nos anos 70, e no início dos anos 80 ela fundou o Lar do Caminho, que é que abriga jovens e adolescentes. E esse último trabalho parece que foi a partir de uma recomendação espiritual, não foi isso? Ela estava num almoço de família e aí alguém foi lá para ela e... Como que foi isso? Para você ver que ela não tinha moleza. Olha só, ela já trabalhava, já ajudava milhares de pessoas, acolhia todas as pessoas independentes de religião, fazia tratamento espiritual, divulgava o espiritismo, distribuía há mais de 40 anos toneladas de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. Isso acontece até hoje. Começou num lugar chamado Buraco do Olavo. O lugar não tinha direito nem a nome, não era bairro, não, era Buraco do Olavo. E para você ter ideia, um lugar que nem o poder público pisava. E ela ia. E levava mantimento, levava remédio, levava acolhimento para quem quisesse, é coisa incrível. E depois da passagem dela pelo Buraco do Olavo, essa área, que era a área de maior violência da cidade, foi elevada a bairro, Vila Olavo Costa, e os equipamentos públicos chegaram. Então, isso é uma coisa que impressiona. Então, ela já fazia isso tudo, ou seja, né, já era para estar em berço esplêndido, né? Mas aí, no almoço de família, Dr. Freitas fala para ela, que beleza, minha filha, sua mesa, que bonita. Mas sai um pouco, que bonita sua mesa e seus filhos. Mas sai um pouco do seu conforto para ajudar os filhos que nunca tiveram com seus filhos, o mínimo que seus filhos têm. Aí, ela, então, já muito obediente à espiritualidade, ela fala com a família, com o marido, com os filhos. O Dr. Freitas está aqui dizendo que é para a gente ajudar crianças que não têm lá o lar que nós criamos, enfim, até que ela, então, inaugura o Lar do Caminho, um local de acolhimento, na verdade, um local de moradia. Nunca foi um local de passagem, de moradia,
para crianças nessas condições, muitas órfãs ou abandonadas pelos familiares, ou que os pais tinham sido perdido o pátrio poder, então encaminhadas pelo conselho, pelo juizado da vara da infância e juventude, e ela começa a acolher esses meninos. O fato dela ter tirado esses meninos da rua, ela já merecia ser personagem de um livro, já merecia ter sua história contada, porque ela nunca teve nenhum tipo de financiamento do poder público, convênio, nada, nada. Ela sempre manteve o Lar do Caminho, que é esse trabalho, através de doações e através do trabalho dessa rede voluntária. O Lar do Caminho teve o trabalho remodelado, né? Não tem mais os meninos até a juventude, mas ela hoje, o Lar do Caminho funciona como uma creche para crianças de 0 a 3 anos. Agora, tem uma questão que eu acho que é importante a gente abordar aqui, e que atrapalha muitos médiuns, né? Não vou dizer todos os médiuns, alguns médiuns eles são meio que puxados para essa questão da fascinação, da vaidade, do ego. E no seu livro há um episódio curioso envolvendo a Isabel e um cidadão que se dizia médium e que ficou muito famoso recentemente nas páginas policiais. Como que foi essa história aí entre a Isabel e esse médium, um caso aí até meio famoso? É uma história impressionante, porque o encontro deles aconteceu entre ela e o João de Abadiânia no momento em que a Dona Isabel se tornou muito amiga de um diretor da Globo, que é o Vanucci. Augusto César Vanucci, todo mundo conhece ele, né? Principalmente a nossa geração, né? Fez mais de 1.600 programas na Globo, era espírita, se encantou pelo trabalho da Dona Isabel e ele queria se mudar, inclusive, para Juiz de Fora, para participar do trabalho dela e tal. E ele adoece, e a família do Vanucci chama a Dona Isabel para ir até o hospital. E aí ela vai ao Rio de Janeiro até o hospital, só que ela entra no CTI onde ele estava e ela vê que aquele espírito já estava se desligando do corpo físico. Embora as máquinas informassem que ele estava ali, continuava vivo, o coração estava batendo e estava estável. E ela anuncia para o melhor amigo do Vanucci que o desencarne já estava acontecendo. E ele leva um susto, porque ele diz, mas Dona Isabel, não é possível, tá aqui, os médicos estão dizendo que ele está vivo. Ela disse, não, ele está em processo de desencarne, ele já não está mais aqui nesse plano, enfim. Quando ela sai do hospital, ela cruza com o João de Abadiânia, o João Teixeira de Faria, vulgo João de Deus, né? Ele que se deu esse nome. E chega, então, o João de Abadiânia com colarzão dourado até a altura, com a camisa aberta, e ele entra com o gesto atrás do hospital e diz, eu vim aqui para ganhar. Só que a Dona Isabel já tinha anunciado o desencarne do Vanucci há 10 minutos para o melhor amigo dele, que felizmente está vivo, e que testemunhou essa história contando que realmente ela anunciou. O que acontece? A Dona Isabel vai embora, entra o João de Abadiânia, todo o teatro dele, que ele estava lá, que ele veio para ganhar, ou seja, ele ia vencer a morte, né? Bom, e aí quando ela vai embora do hospital, meia hora depois, o desencarne do Vanucci é anunciado em rede nacional. Desencarne que ela já havia dito. E naquele momento, quando a Dona Isabel viu pela primeira vez o João de Abadiânia, ela confidenciou ali para aquele grupo que estava com ela, que era uma pessoa que estava muito equivocada. Exatamente pela questão da vaidade, que sempre o acompanhou, né? Que a gente sabe, a gente vê, ele sempre idolatrou ele mesmo, né? E aí ela falou, olha, ele está muito equivocado. Isso, e no livro tem até uma frase muito interessante que fala o seguinte, atribuída lá a Isabel, está lá no livro Os Dois Mundos de Isabel, ela fala o seguinte, fluido todo mundo tem, mas nem sempre é curador, às vezes é tapeador. E como que a própria Isabel, Daniela, lidou com essas questões como vaidade, culto à personalidade, que deve ter sido algo meio inerente aí, né? Como é que ela conseguiu meio que se proteger dessas questões que são realmente muito envolventes? Então, ela é uma coisa que é bonito nela, eu acho que eu falei um pouco disso no começo, que ela nunca joga o foco para ela. Ela tem uma frase que ela fala, que tudo que ela faz é por gratidão. Gratidão a Deus, gratidão ao Cristo. Então, é em nome do Cristo. Então, sempre quando a gente fala, ai, Dona Isabel, obrigada, eu estava me sentindo mal, eu fui curada, ou
qualquer coisa nesse sentido, ela fala assim, vamos agradecer ao Cristo, a Dr. Freitas. Então, ela sempre joga luz para a espiritualidade, para o Cristo. Nunca é ela que faz. Eu acho que isso é muito bonito. Então, isso que eu acho que protegeu ela durante todo esse período, porque, na verdade, a Dona Isabel, desde o começo, ela realmente sempre foi um imã. Quando ela começa a divulgar o espiritismo no centro espírita, sem estudar espiritismo, que ela aprendeu com a espiritualidade, o centro que tinha 20 frequentadores passa a ter 100. Naquela época era multidão. Então, assim, isso mexe, né, com a cabeça das pessoas, as pessoas iam procurar ela em casa. Não era só no centro, não. Ela era procurada em casa. As pessoas queriam, Dona Isabel tá, e tem até uma parte engraçada do livro que fala que se ela não resolvesse é porque a coisa não tinha mesmo conserto. Então, assim, isso é da característica dela, mas ela sempre se colocou como um instrumento. Então, isso é muito bonito, né? Ela fala que ela faz tudo isso em nome do Evangelho de Jesus, que nunca foi ela que cura, que sempre faz espiritualidade, faz questão de contar a história dela, né? De como que ela foi amparada pela espiritualidade, como ela aprendeu o espiritismo. Então, eu acho que é isso que faz com que ela mantenha essa fidelidade. Uma das coisas mais impressionantes na história dela foi quando Chico Xavier vem a Juiz de Fora, em 1976, para conhecer a Casa do Caminho, e ele fica impactado quando ele vê o tamanho do trabalho que ela criou, a fidelidade do trabalho dela a Jesus, a Kardec, e ele fala, minha irmã, onde você arrumou equipe? Isso não existe. Fica encantado com aquele trabalho, com a lealdade e tal, e no final tem um áudio dele que a gente conseguiu encontrar, em que ele fala, minha irmã, se eu pudesse, eu queria renascer aqui nessas cadeiras e começar esse trabalho com você. Olha, o Chico. Então, aí você vê que almas desse nível se reconhecendo e que se respeitavam. Agora, ela era um motorzinho de tudo isso, né? E o legado dela, o que você acha? Continua? Ela tem a equipe, né? Que é o que eu te falei, que ela construiu ao longo de todo o trabalho dela, pessoas que hoje ajudam na manutenção do centro espírita, né? Então, a Dona Isabel se afastou do centro espírita há mais ou menos uns 4, 5 anos, em função das limitações impostas pela idade, das dificuldades de saúde, ela se afasta, mas o trabalho continuou. As pessoas que ela delegou para participarem dele vão continuar a obra dela, porque também já entendem que, na verdade, é uma obra que tem um sentido. Não é uma obra de uma pessoa, é uma obra que tem uma finalidade, né? Então, que foi patrocinada pela espiritualidade. Então, que não tem prazo de validade. O centro espírita não vai fechar. O Lar do Caminho, o trabalho do Lar do Caminho não vai terminar. Então, eu acho que é isso. Então, tanto no que ela representa para as pessoas que a conhecem, mas como no legado que ela deixou. Ela ensinou, né? Ela ensinou as pessoas que estavam perto dela a trabalharem. E essas pessoas que aprenderam com ela a trabalhar por amor ao próximo, em nome do Evangelho de Jesus, como ela diz, vão continuar trabalhando. Conhecemos um pouco aqui dessa história inspiradora da médium mineira Isabel Salomão de Campos, contada no livro Os Dois Mundos de Isabel, produzido, escrito aqui pela Daniela Arbex. Uma obra para todos os públicos, claro, mas que tem ensinamentos muito importantes para quem é médium, né? Você que é médium, você que tem dúvida se é médium, vale muito a pena também ler esse livro, Os Dois Mundos de Isabel. Daniela, muito obrigado, sorte e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você, Antônio, obrigada aí a todos os ouvintes e eu estou muito feliz de ter participado. Obrigada. E antes de encerrar esse episódio de O Espírito do Evangelho, vamos ouvir Isabel Salomão de Campos falando sobre gratidão. Até a próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem com Deus. E a nossa vida deve ser de gratidão. Gratidão aos nossos amigos espirituais. Gratidão quer dizer fidelidade ao Cristo. Gratidão a Deus, porque nós existimos. Os mentores espirituais nos abraçam, nos agradecem os esforços. O seu esforço
é também registrado no mundo espiritual. Nós recebemos nota pelo nosso esforço na busca do bem, na renovação dos nossos sentidos e sentimentos, o esforço de melhorar, o esforço em aprender a perdoar, a esquecer as falhas e fazer o bem. E é bom que façamos o bem. O bem que você fizer reflete luz em quem recebe e nos planos espirituais de onde vêm as luzes que dissipam as trevas, que nos ameaçam a cada momento. E cada um, trabalhador do Evangelho do Cristo, é um ponto de luz em favor da humanidade. Que Jesus a todos nós abençoe.